Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação e a honra de termos como entrevistados os coronéis Carlos Gomes Monteiro e Edno Martins da Silva Leão. Coronéis, muito obrigado. Nós vamos deixar a patente militar e vamos falar um pouco do trabalho que os senhores vêm desenvolvendo na área de consultoria empresarial. Para que o telespectador possa conhecer um pouco mais do extenso currículo dos nossos consultores, Carlos Gomes Monteiro é especialista em gerenciamento de riscos, inteligência, segurança e compliance, oficial graduado pelo Exército Brasileiro pela Academia Militar de Agulhas Negras, mestre e doutor em ciências militares, com MBA na Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em análise de inteligência, política, estratégia e alta administração, com vários cursos de extensão, com atividades profissionais que eles vão mencionar durante o decorrer da nossa entrevista. Já o coronel Edno Martins Leão, também especialista em gerenciamento de riscos, inteligência, segurança e compliance, graduado oficial do Exército Brasileiro pela Academia Militar das Agulhas Negras, mestre em ciências militares, pós-graduação em operações de inteligência, análise de inteligência, superior de inteligência e segurança na Escola de Guerra do Exército Espanhol em Madrid, na Espanha, e cursos de extensão e investigações de fraudes empresariais, gestão da continuidade de negócios e processos de segurança patrimonial. Essa apresentação é meramente formal, porque, na verdade, ambos os nossos entrevistados têm uma carreira, não apenas uma carreira militar de muito êxito, uma carreira construída com muitas atividades que foram marcantes, tanto para eles como para o Exército Brasileiro também, e que agora se dedicam aí à consultoria empresarial. Repito, mais uma vez, muito obrigado pela presença, estejam bem à vontade. O assunto hoje dificilmente consegue se escapar de falar alguma coisa da experiência militar a favor da sociedade civil. Eu desejo que você manifeste, então, se você no currículo ficou faltando alguma coisa ainda, Coronel Gomes, mas fique à vontade para acrescentar. Uma oportunidade no Exército muito interessante, que foi ser comandante da Escola de Inteligência Militar do Exército, e também atividades na área do empreendimento civil. Trabalhei na usina hidrelétrica de São Manuel, como responsável pela parte de segurança. Nós também já fizemos um trabalho de consultoria para uma empresa no Paraná, uma empresa de reflorestamento, na área de reflorestamento, e que fazia beneficiamento de madeira para exportação. Então foi uma experiência bastante rica que nós tivemos, aplicando esses conhecimentos que nós temos da área de inteligência e, sobretudo, da área de gerenciamento de risco, que é muito ligada a essa atividade de inteligência. O gerenciamento de risco, como nós sabemos, ele é uma atividade que tem a sua aplicação militar, né, mas ele também é muito útil na atividade empresarial, na atividade de qualquer tipo de organização, seja uma organização com fins comerciais, ou seja uma organização estatal, aí, e uma empresa de qualquer natureza, qualquer tipo de organização precisa fazer o seu gerenciamento de risco. Acho que é um avanço bastante grande em termos de governança. E é isso que a gente tem se dedicado, o gerenciamento de risco pura e simplesmente corporativo, e também o gerenciamento de risco voltado para a atividade de compliance, que é o gerenciamento de risco de conformidade e de gestão da integridade. Então é isso aí que nós estamos fazendo agora no momento aí. Eu e o Coronel Edno, meu amigo também. Coronel Edno. No Exército, uma das especialidades que eu tenho é a atividade de inteligência, né? E foi a que eu desenvolvi por mais tempo enquanto na ativa. E logo após ir para a reserva, eu fui o gerente de inteligência e segurança da construção da usina de Belo Monte, localizada no município de Altamira. Então lá eu adquiri
assim, além da parte militar, que eu estudei e fiz diversos cursos, e isso tudo foi aproveitado no desempenho da minha função lá como gerente de inteligência e segurança de Belo Monte, que foi uma escola para mim e que esses benefícios que eu colhi servem significativamente para nós colocarmos à disposição do meio empresarial, né? Que é o nosso objetivo aqui, para principalmente contribuir com o desenvolvimento do nosso país. O senhor teve uma experiência também muito rica no Haiti. Tive. Antes de ir para Belo Monte, eu fui oficial de inteligência de um dos batalhões da Operação de Paz no Haiti. E lá também, pelas características da atividade que nós desenvolvemos lá, nos enriqueceu bastante isso daí. E uma missão também que colaborou bastante com o desenvolvimento daquele país que vivia e vive uma situação bastante crítica, né? Então toda essa bagagem aí serviu para nos moldar e para direcionar o nosso caminho em benefício aí de contribuir com o desenvolvimento do nosso país. O senhor estava no Haiti quando ocorreu o terremoto? Não, eu fui para lá pós-terremoto. O terremoto aconteceu em 2010, né? E por isso o terremoto motivou a criação de um 2º batalhão brasileiro no Haiti, e eu fiz parte desse 2º batalhão e embarquei para o Haiti no final do ano de 2012. Ok. Esse programa, essa entrevista vai ser dividida em 2 blocos. Nós temos um primeiro bloco que está sendo apresentado hoje e um segundo na próxima semana. Nós estamos aproveitando a oportunidade que os 2 coronéis estão visitando a região de Ribeirão Preto para conversarmos um pouco. Aí nós temos aí greve dos caminhoneiros, nós temos aí o próprio espectro que foi utilizado durante a greve dos caminhoneiros, a participação, grupos pedindo a intervenção militar. Nós temos aí a experiência que nós estamos acompanhando pela mídia no Rio de Janeiro, mas nós queremos especialmente dar uma ênfase muito grande aí à questão de segurança no homem do campo. Quer dizer, nós estamos aqui, a nossa região de Sertãozinho, que engloba Ribeirão Preto, na verdade a região é de Sertãozinho que engloba Ribeirão Preto. Ela é o polo de maior desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Haja vista que Ribeirão Preto tem o seu slogan, né? Tem a sua marca como a capital brasileira do agronegócio. Terminada a AgriShow, o jornal Estado de São Paulo publicou uma pesquisa mostrando que a primeira prioridade dos produtores rurais é a questão da insegurança no campo. A questão da insegurança no campo. Várias entidades já se manifestaram depois disso. O professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, fez um artigo no jornal Estado de São Paulo, que nós reproduzimos no Brasilagro, chamando a atenção da importância da insegurança no campo. E aqui na nossa região, o presidente Joaquim Augusto, do Sindicato e da Associação Rural de Ribeirão Preto, ele já tem manifestado publicamente, inclusive artigos que ele tem escrito, sua preocupação com essa questão da insegurança. Eu queria começar esse nosso debate e queria ouvir a opinião dos senhores sobre a leitura que os senhores fazem com a experiência militar, com a questão da inteligência, com a questão da antecipação daquilo que pode ocorrer, e para depois a gente falar um pouquinho dos outros temas nossos aqui. Então, Coronel Gomes, a questão da insegurança no campo, como é que o senhor vê essa situação e que remédio nós podemos sugerir e podemos aplicar para mudar este quadro? Então, a questão da insegurança do campo, vale também destacar, dentre as várias coisas que você falou a respeito do assunto, destacar que a CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura, recentemente encaminhou um estudo feito pelo Observatório da Criminalidade no Campo para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Nesse estudo, ela apresenta, né, a CNA, através do Instituto CNA, apresenta então uma série de propostas para tentar apresentar uma solução para a questão do aumento da criminalidade no campo.
E no próprio estudo que o Instituto CNA faz ali, e apresenta para o Ministério da Segurança Pública, eles se reportam ao fato da dificuldade de ter informações precisas a respeito do evento, do caso. Então, a gente sente que a informação é muito importante, né? Informação, como a gente diz, né? Ela é um facho, pode ser um facho de luz e pode ser um freio. Um facho de luz e um freio, dependendo de como a gente vai fazer o uso dela, como que a gente vai utilizar ela e como que a gente vai dispor dela para atender os nossos interesses, as nossas atividades. E realmente sem informação não é possível. E aproveitando a questão da greve dos caminhoneiros, né, nós vamos chegar lá depois falar da insegurança no campo, a partir dessa experiência. Na greve dos caminhoneiros, por exemplo, nós vemos que algumas associações da agricultura, né, que representam determinados produtores rurais, se manifestaram inicialmente a favor da greve dos caminhoneiros, colocando máquinas nas estradas e com faixas, e, enfim, se manifestando a favor da greve, porque todos nós temos a sensibilidade de que um aumento diário do diesel não é viável para ninguém. É muito difícil de se fazer uma previsão de atividade produtiva com um aumento diário do diesel. Então, qualquer pessoa vai ser contra o aumento diário do diesel. Mas, na verdade, a pauta das associações dos caminhoneiros, do movimento grevista, não era esse, era muito maior. Ela é muito mais abrangente, né? Não somente focada no valor, no preço do óleo diesel. Ela é muito mais abrangente. Claro. E a situação toda, ela se configurou ao final com uma tabela de preço mínimo de frete, que paralisou o Brasil. Paralisou o Brasil e é altamente desfavorável. Segundo o ministro Braio Maggi, né, essa tabela de frete torna inviável a atividade produtiva. Encarece em 156%. Foi o dado que ele citou no estado de São Paulo. Então, 156% mais caro para a produção é viável, né? Não é viável. O setor produtivo tem que atender uma série de contratos que já estão em vigor, precisa colocar a sua safra no porto e a safra não chega lá no porto por causa do preço do frete. Esse foi o resultado final de uma greve, do movimento grevista que nós começamos apoiando, né? Os produtores rurais começaram apoiando ela. Começaram apoiando exatamente porque havia uma assimetria de informações. Os caminhoneiros, a Associação de Caminhoneiros, tinha uma determinada informação a respeito do que estava pretendendo e os produtores rurais tinham outro tipo de informação, só se fixaram, focaram na questão do preço do combustível. Então isso é inviável, né? Na verdade, o que aconteceu é que não houve uma gestão do risco. Os produtores rurais, as associações, se tivessem uma metodologia para analisar os fatos, né, sobre o ponto de vista da análise da informação, né, fazendo a gestão dos riscos, fariam uma análise, uma avaliação desses riscos, né, e poderiam estabelecer uma linha limite. A nossa consultoria chama linha limite, né, mas estabelecer uma linha limite, ou seja, até onde que esse evento, se acontecer, os desdobramentos desse evento, são aceitáveis e favoráveis ao setor produtivo. Daí por diante, nós não podemos ultrapassar essa linha limite. Então, deveria ter sido feito, né, um cenário de risco, uma projeção do cenário de risco provável. O que vai acontecer com o setor produtivo se houver uma paralisação do transporte de carga durante uma semana, durante 2 semanas? Então é preciso construir esse tipo de cenário, porque aí nós vamos verificar todos os fatores de risco e poder monitorar esses fatores de risco. Se determinado fator de risco, o preço do combustível, ou a ação da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, se comportar de determinada maneira, o resultado final lá do cenário vai ser um determinado resultado. Então eu tenho que, ao longo do processo, procurar interferir para que não se instale esse caos que aconteceu. Então, agora nós estamos remediando o caos, né? Está todo mundo tentando negociar, 42 ações na Justiça, o STF dizendo que vai
deu um prazo para a presidência da República se manifestar, na verdade até o próprio governo parece, foi surpreendido, né, com a questão da greve, né, com os desdobramentos, né, da questão da greve. Então, porque na verdade não foi feito uma adequada projeção do cenário de risco possíveis. E uma ação para se preparar para isso, né? Não havia também um plano de contingência dos produtores rurais, para, se acontecer, se configurar determinado cenário, como nós vamos reagir a essa questão, né? Como a gente vamos tentar planejar para tentar minimizar as nossas perdas, minimizar o efeito dos riscos. Então, nada disso parece que foi feito. Nós temos aí várias informações, os desdobramentos, as consequências são gravíssimas, né? Várias plantas frigoríficas sem funcionar, empregados dispensados, um morticínio aí na área de proteína animal, né, muito grande, 1 bilhão de frangos que morreram, ou por canibalismo ou por inanição, né? Mais uma série dos produtores suínos também tiveram problema. Enfim, uma série de problemas decorrentes de um movimento que no início todos estavam apoiando, toda a população brasileira estava apoiando. E então, assim, se fosse realizado um planejamento, né, e uma gestão dos riscos que poderiam acontecer, talvez as organizações, né, que representam o agronegócio, as associações dos produtores, poderiam ter, inclusive a CNA, se colocado diante do problema de uma outra maneira, inclusive se aproximando do governo, para aumentar a força do governo na negociação, se fosse... ou seja, poderiam formular uma estratégia que fosse mais conveniente ao agronegócio do que a que foi adotada. Talvez um dos grandes gargalos do agronegócio brasileiro, ele fica direcionado nas ações das suas instituições representativas. Isso que o senhor acaba de falar é absoluta verdade, porque a Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária do Brasil, que seria a entidade que representa todas as atividades do agronegócio, ela deveria ter tido, como o senhor bem ressalta, deveria ter tido a iniciativa de assessorar, inclusive, via ministro da Agricultura, assessorar ao grupo que negociou o fim da greve dos caminhoneiros. E a greve dos caminhoneiros a gente viu e acompanhou, foram 2 greves, né? Uma inicial, onde realmente condutores autônomos pararam, e uma segunda, onde houve uma infiltração de movimentos e pessoas fora do setor. Se aproveitando da situação inicial, né? Exatamente, exatamente. E um governo incapaz de compreender e fez concessões que não podem ser cumpridas. E aí que entra também, observa que o Gomes falou, no gerenciamento de risco, nós temos que fazer uma análise completa, não considerando apenas um cenário, que talvez seja o mais provável, mas e se houver fatores de influência que não conduzem a esse cenário mais provável, venham a conduzir a um cenário mais prejudicial para o agronegócio? Isso também não pode ser deixado de lado ou desconsiderado nessa análise completa que deve ser feita da situação. Isso é um fator fundamental. Desculpe, a análise completa, ela é desenvolvida a partir da definição correta dos fatores, ou seja, das causas da produção de determinado risco. Então, são aqueles que vão delinear a trajetória que o fenômeno qualquer que está sendo avaliado, estudado, acompanhado, né, a trajetória que ele vai apresentar em função das inúmeras variáveis, né? Muito bem. Esse acompanhamento dos fatores, ele é feito através de um quadro de acompanhamento. Então se executa um quadro de acompanhamento e ali se colocam todos os atores e os fatos que têm possibilidade de modificar o futuro. Por exemplo, o aumento do preço do combustível tem possibilidade, a política de preço da Petrobras tem possibilidade de modificar o futuro na questão do transporte rodoviário. Então, uma coisa tem que ser acompanhada com um determinado detalhe, né? Saber qual o próximo passo que vai ser dado para ver qual a consequência, avaliar qual a consequência. Os atores, a Associação dos Brasileiros dos Caminhoneiros é um ator importante, tem que ser acompanhado, já que todo o agronegócio está apoiado no transporte de carga rodoviária. Num resumo, faltou inteligência e faltou conhecimento por parte dos atores envolvidos numa negociação. Isso. No resumo, a inteligência
a atividade anteciparia do sistema de inteligência na guerra é evitar surpresa. Só quem gosta de surpresa é o aniversariante, né? Ninguém gosta de ser surpreendido. E, na verdade, o setor produtivo está remediando tudo o que aconteceu, inclusive em âmbito ministerial, né? O próprio ministro da Agricultura está remediando a situação de uma decisão que foi tomada pelo governo de que ele faz parte, né? Então é uma situação muito... assim, agora estamos resolvendo a questão em função da surpresa que nós tivemos pelo andamento da greve. Os senhores defendem que se houvessem ações antecipadas, anteriores à eclosão da greve, isso poderia ter sido evitado, poderia ter tido um final diferente do que nós temos hoje? Talvez não evitado, né? Mas que os efeitos danosos, em particular ao agronegócio, tivessem sido numa escala bem menor do que ocorreu. E talvez, né, outros atores estariam envolvidos, né? Na verdade, todos nós assistimos, nós todos, eu tive que ir lá, o meu carro ficou sem gasolina, não podia sair de casa. E assim, eu, né, que sou especialista em gerenciamento do risco, estava com um problema de combustível. Então, na verdade, fomos surpreendidos, né, pelo andamento da greve, porque poucos outros atores estiveram envolvidos na questão. Se mais pessoas estivessem envolvidas, mais entidades representativas estivessem envolvidas, a negociação que foi feita do governo com as associações dos caminhoneiros, né, também uma negociação líquida, né, que não tinha um representante único, várias lideranças. Então, o mundo que nós temos é esse aí, né, é o que nós temos para hoje. Temos que nos preparar para enfrentar esse tipo de problema. Então, uma negociação difícil de fazer com poucos, ou seja, muitos grupos que têm interesse na negociação ficaram assistindo passivamente, sem participar, porque na verdade não tinha uma proposta para fazer. Não tinham nenhuma, só remediar as consequências do que aconteceu. Os senhores tiveram uma oportunidade de apresentar uma proposta e um estudo à Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária. Por que não avançou? A proposta que nós fizemos lá foi justamente estabelecer uma estrutura para se antecipar aos fatos, por meio da criação de uma central de monitoramento e alerta, ou seja, com a capacidade de monitorar os eventos com antecedência, pode-se dar um alerta para talvez não impedir determinado evento, mas sim negociar de uma forma mais eficaz, ou até mesmo, caso o evento realmente ocorra, como eu já falei anteriormente, fazer com que os prejuízos sejam os menores possíveis e a duração seja a mais curta possível também. Agora, o motivo pelo qual isso aí não foi à frente, nós realmente não temos essa resposta. A resposta que se tem é o caos instituído, o setor do agronegócio parado, os silos abarrotados nas regiões produtoras. A gente teve até a oportunidade, antes de nós iniciarmos o programa, conversarmos um pouco sobre isso. Historicamente, por falta de investimentos em logística, e que envolve inclusive a silagem de grãos, notadamente a soja e o milho, a estocagem do milho e da soja no Brasil é em cima do caminhão. Quer dizer, você carrega o caminhão na zona produtora, vai para o porto, e aqueles caminhões ficam, em época de safra, a gente vê filas quilométricas. Nesse momento, nenhum caminhão está carregando soja e milho para porto nenhum, não é? Os silos abarrotados, os produtores já não sabendo mais o que fazer com tanto grão, os prejuízos incontáveis, e fica essa negociação, que não é negociação, na verdade, porque é a constatação de que o que o governo, com o comitê de crise, ofereceu e negociou e barganhou com os transportadores, não pode ser pago pelo setor do agronegócio. É uma situação realmente caótica, mas como o senhor deixou bem claro, Coronel Edno, ela poderia ter sido melhor trabalhada. Quer dizer, mesmo no início, no andar da negociação, por falta de ações de inteligência e por falta de ações que atendessem, onde fossem ouvidos os lados envolvidos no negócio. Quer dizer, não pode o governo simplesmente negociar com uma das partes
numa crise e depois convocar um outro setor, que é o setor produtivo, para pagar essa conta. E isso daí aconteceria naturalmente, se houvesse uma estrutura voltada para o levantamento de dados e o processamento desses dados com o grande objetivo de antecipar as ações e, principalmente, dar suporte ao decisor para que ele tome a sua decisão ou que ele negocie em melhores condições. Sem informação, ele não tem condição de negociar em boas condições. Eu vou me reservar, vou tomar 2 minutinhos do precioso tempo dos nossos entrevistados, mas eu quero, porque nós estamos aqui em Sertãozinho, nós estamos aqui na região de Ribeirão Preto, nós estamos falando para o produtor do agronegócio, para o comerciante que depende do agronegócio. Sertãozinho sempre foi uma cidade que teve, através das suas lideranças, a iniciativa de estar à frente. Então, todos os movimentos, principalmente o movimento da cana-de-açúcar, tudo que nasceu aqui avançou. Nós tivemos um movimento aqui em 99, Grito pelo Emprego e pela Produção, onde lideranças locais criaram condições para que se juntassem os elos da cadeia produtiva, usineiros, fornecedores de cana, setor de comércio que depende do agronegócio, trabalhadores, indústria de base. Cinco segmentos da nossa economia, juntos, desenvolvendo uma ação para chamar a atenção do governo federal, o governo federal que tinha virado as costas para o setor para o setor sucroenergético. Como havia uma discussão, aí sim, à época, os elos conversando entre si, sabendo que tinha uma pauta, e aquela pauta constava de uma agenda que era defendida publicamente pelo setor, não havia uma articulação, porque eram todos amadores, eles não tinham a estratégia e a expertise que os senhores reúnem e estão oferecendo hoje ao mercado. O que se conseguiu? Se conseguiu que do ano 2000 até 2007, o setor da cana, ele duplicou de tamanho no Brasil. Nós saímos de 300 milhões de toneladas de cana para 600 milhões de toneladas de cana. 100 novas usinas, todas as outras usinas investindo em melhoria, eficiência, produtividade, se modernizando. Bom, daí em diante, todos conhecem, segundo o governo do presidente Lula, descobriram que o pré-sal era uma mina de ouro, para eles, políticos, né? E deu no que deu. Quebraram, além de quebrarem a Petrobras, quebraram a economia brasileira e o setor sucroenergético passou a ter de novo dificuldades. Então, eu quero, só relatando esse movimento do qual nós fizemos parte, de que efetivamente tem que haver algum movimento no sentido de não se esperar que venha um milagre e este milagre resolva tudo. Tem que haver interlocução com o governo. Os governantes nossos, em que pesem suas deficiências, eu não posso negar que há boa vontade por parte deles em tentar resolver o problema. Mas eles têm que ter informações também para que possam fazê-lo. E o que ficou muito patente, não sei se os senhores concordam comigo, ficou muito patente nessa crise dos caminhoneiros, é que, além da surpresa, além da desarticulação dos elos da cadeia produtiva que envolvia os transportes também, os transportadores, se abriu uma brecha grande para que houvessem infiltrações, houvessem movimentos tanto de esquerda quanto de direita que acabaram tumultuando todo esse processo. O que vocês pensam a respeito? Eu acredito que esse aspecto aí do aproveitamento do movimento por oportunistas, né, que se diz que vários oportunistas, né, inclusive alguns pedindo aí para ter intervenção militar, a palavra para responder isso, né, a frase para responder isso melhor é a do general Etchegóin, né, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que esse assunto não dá para tratar, que é um assunto do século passado, né? Falar sobre intervenção militar não tem sentido. Os senhores concordam? Claro, concordamos, não tem dúvida nenhuma. E como nós somos especialistas na área de inteligência, a gente tem, assim, num primeiro momento, né, as pessoas até têm uma certa prevenção, né? Esse pessoal é aquele pessoal de inteligência, né, da repressão do período militar. Não, nós estamos aqui apresentando uma oportunidade das pessoas tomarem, né, dos gestores tomarem decisão com maior propriedade, né?
com maior conhecimento da verdade do cenário e do ambiente, do contexto em que ele está envolvido. É isso que é a atividade da inteligência, evitar surpresa. Como eu disse, resumindo, né, é evitar surpresa. Então, é esse o propósito da nossa atividade profissional. Como você disse aí, parece, né, Ronaldo, que é muito importante, né, que o setor produtivo todo se organize realmente isso. e se aproximem e tenham uma pauta comum, para realmente ter alguém que represente o setor, né, se manifestando a respeito dessa situação e de outra. Como nós já dissemos, nós estamos vivendo agora esse momento que é um momento pós-crise. Esse momento pós-crise está todo mundo tentando remediar a situação. E falamos aí a respeito das ações na justiça e tudo mais, e parece que vai ter uma revisão na tabela, é isso que a gente está ouvindo falar pela imprensa e tudo mais. A Associação dos Caminhoneiros apresentou uma nova tabela e tal. E quem é que está negociando pelo setor produtivo para ver se essa nova tabela, que vai ter que ter uma negociação, porque se deixar o governo resolver, o governo vai querer criar uma situação que prejudique menos a sua imagem, né? Na verdade, Coronel Gomes, a falta de organização do setor produtivo que provocou essa situação. Ela não iniciou, mas ela, no andar das coisas, como o senhor bem lembrou, nós vimos aí, Brasil afora, piquetes de caminhões em estradas, fechando estradas, onde tinham tratores e faixas, o agronegócio junto com os caminhoneiros. Eu repito, na minha opinião, como jornalista, no início, efetivamente, era quem é que não quer? Claro. Quem é que não quer ver o combustível mais barato? Até porque, com tudo isso escancaradamente o que houve na Petrobras, a gente sabe que, baixando um pouquinho de imposto também, você tem condições de oferecer um combustível mais barato. O combustível do Brasil é um dos mais altos do mundo. Por outro lado, você não pode imaginar que o governo negocia com o setor de transporte, esquecendo-se de que tem alguém para pagar esta conta. E aí não é meramente a conta do governo, vou baixar PIS, COFINS, os estados que baixem o ICMS, não aconteceu em todos os estados. Então faltou organização por parte dos produtores do agronegócio, e está em tempo de fazer isso, sempre está em tempo. Talvez a grande lição desta crise seja que as instituições comecem a falar uma língua comum, comecem a usar instrumentos como esses que os senhores têm expertise para oferecer e podem ajudar. A própria história dos senhores em projetos da iniciativa privada, como já foram alguns elencados aqui, são técnicas, né, são ferramentas de trabalho que você pode usar em qualquer empresa, em qualquer segmento da atividade econômica. Não é? Eu queria até lhes fazer uma pergunta. Os grandes saltos da tecnologia mundial foram, e continuam sendo, no campo militar. Quer dizer, nós temos aí os drones que hoje começam a ser vistos na agricultura como uma solução para o agronegócio, e são uma solução para o agronegócio, sem sombra de dúvida, né? Os veículos não tripulados, aéreos não tripulados. Então a experiência, a tecnologia usada pelos militares, ela fica à disposição da sociedade civil, das classes de produção, dos setores produtivos, e a questão também dos projetos espaciais, né, onde nós tivemos o desenvolvimento, a criação de micro-ondas e de tantos utensílios que nós usamos hoje a nosso favor. A questão da inteligência militar aplicada, o princípio, à sociedade civil, pode ser conceituada também dessa forma como nós estamos colocando? Pode ser aplicada, né? Sim, que você quer sim. dizer? Pode ser aplicada, sim, a experiência que se tem, porque, na verdade, a inteligência, né, tem uma atividade que é sensorial, né? Nós precisamos de sensores para levantar dados, informações, e trabalhar essas informações para transformar essas informações em conhecimento útil para aquela pessoa para quem a gente está prestando assessoramento. No caso do agronegócio, para o agronegócio. Então, o que faz o drone? O drone é um sensor. Isso. Ele vai lá buscar informações para uma tomada de decisão em termos de produção, né? E pode ser em termos de segurança, né? Pode ser para atender várias necessidades do setor produtivo. Então, é uma aplicação genuína dessa condição
que a atividade de inteligência pode prestar. Nesse caso específico, né, nós estamos utilizando, falando de inteligência aqui, aproveitando a nossa expertise da inteligência militar, para fazer com que se aplique essa atividade, né, esse levantamento de dados, para subsidiar uma gestão de risco. A gestão de risco vai contribuir para a formulação da estratégia empresarial, é isso. É um item, é uma atividade importantíssima dentro desse contexto de delineamento da estratégia empresarial. Porque ela vai me apoiar na tomada de decisões. As decisões que foram tomadas, por exemplo, no caso da greve, né, foram decisões estratégicas, né, que foram tomadas. O apoio mesmo que nós já falamos, que foi dado por algumas associações, teve uma repercussão estratégica. Então, uma decisão que tem repercussão estratégica precisa ser tomada com mais conhecimento da situação e do contexto global todo. No início da nossa conversa, nós falamos sobre o problema da criminalidade no campo, o crescimento da criminalidade no campo. Então, tudo isso pode ser atendido por essa mesma estrutura que nós falamos. O Edno falou que nós estivemos lá na CNA, fizemos uma proposta lá de estabelecer uma estrutura que nós chamamos de Central de Monitoramento e Alerta, que é o que a inteligência faz, monitora e avisa. Ó, depois desse monitoramento, vai acontecer isso pelo que está se delineando do monitoramento que nós estamos fazendo. Então é isso, dá um alerta para evitar surpresa. Então é uma central com pessoal, né, que vai estar trabalhando, fazendo o quê? O monitoramento desses fatores de risco. E vai melhorar a qualidade da informação que tem lá naquele observatório, né, da criminalidade no campo. O Observatório da Criminalidade no Campo é uma caixa, como se fosse uma caixa, assim, cheia de dados lá dentro, de informações lá dentro. Mas essas informações têm que ser cruzadas uma com a outra, tem que ser trabalhado, feito uma análise, um processamento nelas, para chegar a algum conhecimento que seja útil, né? Esse conhecimento, a própria CNA, no documento que ela fez, né, encaminhou lá para o Ministério, diz que é insuficiente. Não tem informações suficientes. Ela foi buscar as informações junto às secretarias de segurança pública, né? Então é preciso se aproximar dessa Secretaria de Segurança Pública para conhecer melhor a estrutura que elas têm. Todas elas têm subsecretaria de inteligência e a subsecretaria de inteligência não puderam responder à CNA porque eles não sabiam que a CNA queria saber isso. É só isso. Então, se aproximar e disser quais são as necessidades de inteligência do sistema do agronegócio, né, essas necessidades vão ser atendidas por essas estruturas. Mas é preciso ter uma estrutura gerencial, né, de gestão, né, dessas informações no âmbito ou da CNA. Essa é uma dúvida. Será que é melhor ter na CNA? Será que é melhor ter nas próprias associações cooperativas, né? Se é interessante numa determinada propriedade, pelas características dela ou pelo risco que ela já está correndo, porque já tem uma ameaça iminente, nessa propriedade é melhor ter uma dela mesmo, né? Uma estrutura para fazer esse monitoramento e alerta para ela mesma, em função do volume de negócio que ela faz em âmbito internacional e tudo mais. Então, tem uma estrutura que atenda essa necessidade de risco para o setor, né? Para o setor em âmbito regional ou em âmbito da característica do produto, né? O que ele produz, né? As associações dos plantadores de soja, por exemplo, pode ter uma. Aqui as cooperativas podem ter uma. Ou seja, se manter em acompanhamento de todas essas questões que interferem de forma estratégica no negócio, no agronegócio. Eu tenho que pedir desculpas. Nós vamos interromper. Certo. Vamos continuar gravando e na próxima semana nós vamos voltar com os coronéis Edno e Gomes para tratar dos mesmos assuntos, mas de uma maneira um pouco mais ampla. É que nós somos aqui escravos do nosso horário. Então eu agradeço pela participação nesse primeiro programa nosso. Fica já o convite para nós gravarmos na sequência o segundo programa, que vai ser apresentado na próxima semana para o nosso telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana, novamente com os coronéis Edno e Gomes, para falarmos aí da importância da inteligência, da importância da organização de ações que combatam não só a insegurança no campo, mas também situações como essa que nós acabamos vivendo aqui com a greve dos caminhoneiros. Então, até a próxima semana. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.